Podemos ir? Meus irmãos, vamos dar início. Meus irmãos, boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor seja sobre nós. Amém. Que alegria poder ver o rosto de cada um de vocês nesse local. A gente tem um misto, né? A gente fica assim, nossa, quanto espaço, né? Quantas pessoas ainda poderiam estar aqui. Esse Ajudar, Senhor, é te pedir perdão, quando muitas vezes em horários como esse, trocamos esse lugar por tantos outros. E se faz presente entre nós pessoas que é de outra igreja, talvez tal pessoa tenha também trocado por outras coisas, e muitas delas são literalmente fúteis. Nós te trocamos por outras coisas tão pequenas. E isso fica de forma mais explícita quando comparamos a Ti, Senhor. Perdoa quando nós negligenciamos o culto ao Senhor e todas as outras reuniões em que podíamos Te apresentar gratidão, erguer a voz em oração, louvar-Te, escutar a Tua voz. Tem misericórdia de nós, Senhor, porque literalmente vimos de forma muito clara que o Senhor continua sendo Deus, que o Senhor continua sendo adorado, que o Senhor continua reinando, mas nós é que nos vimos desesperados diante da realidade de ficar sem cultuar-Te. Então tenha misericórdia e inclina o coração de Teu povo a que sejam bons alunos nesse período em que estamos vivenciando esse momento bem atípico de nossa época. E à luz disso, Senhor, com o coração compungido, quebrantado, conduz-nos a louvar-Te, a Te buscar em oração, a escutar a Tua voz da melhor maneira que aqui podemos fazer. Nos conduz a isso, com a certeza que nossos pecados, eles são perdoados, quando nós de fato nos arrependemos e confessamos diante do Senhor. O Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, com essa certeza, possamos adentrar esses momentos com muito vigor, com muita gratidão, com muita alegria. Assim nós te oramos, agradecidos em Cristo. Amém. Meus irmãos, eu queria convidar você a abrir sua Bíblia no Salmo número 100, não sei se já abriu, caso já tenha aberto sua Bíblia, eu peço que você coloque-se de pé. Às vezes a gente está tão assim por conta desse clima tão, né, que a gente sabe, pode botar para ficar de pé, e eu não vejo outra forma de você ter chegado aqui também, né? Então, vamos ficar de pé, se você puder, claro. Se você tiver condições, fique de pé, leamos a santa palavra do Senhor. Lerei os versículos ímpares, os irmãos os pares, até findarmos o Salmo de número 100. Em seguida, pedirei ao nosso irmão Tiago Silva, que possa nos conduzir em oração, agradecendo ao Senhor por sua palavra. Diz assim o Salmo 100, verso 1.
Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Vamos orar? Senhor nosso Deus, te rendemos graça para o Pai de vida. Muito obrigado, Deus, por esse privilégio de estarmos aqui na tua casa, Senhor. Quão oceanos que estivermos aqui nesse dia, mesmo em pequena quantidade, mas aqui ao teu povo, Senhor, te adorando, te engrandecendo como Deus que és, Senhor. Que o Senhor possa nos levar, Senhor, em direção a ti, Senhor, abençoa também a palavra pelo pastor, nós possamos te prestar culto. Os abençoe e nos guarda, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos fazer o que o Salmo 100 nos chama? Vamos louvar ao Senhor nesse instante, com muita alegria, como ele diz, né? Celebrem. Nós temos motivo para celebrar, o motivo é para estar alegre, né? Estamos aqui, voltando a essa casa, estamos no local onde nós adoramos ao Senhor por muitas vezes, inúmeras vezes. Então, alegria, irmãos, júbilo, gratidão, porque Deus é bom, Ele é misericordioso, Ele é fiel. Vamos louvar o Senhor. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudastes, tu nunca faltastes, tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrela nos céus a brilhar. Tudo criastes na terra e nos ares. Todo o universo vem, pois te louvar. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Pleno perdão tu dás, paz, segurança. Cada momento me guias, Senhor, e no porvir, ó, que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel,
dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Eu queria aproveitar esse momento para nós fazermos o nosso momento de ações de graças e fazer uso, do Salmo 103, salmo bastante conhecido, que diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Esse é um salmo que rotineiramente usamos, porque ele é preciosíssimo quando nós lembramos de ações de graças. E eu queria fazer menção aqui do aniversário de Amanda Nóbrega, da nossa querida Raíra, bem como da irmã Letinha, que estarão completando o ano, Amanda Nóbrega, dia 24, Raíra, dia 27, a irmã Letinha, dia 27 também. Então, queremos agradecer ao Senhor por essas irmãs que estão aniversariando. Também queremos aproveitar para que nesse culto a gente dedique-o em ações de graças a Deus, por esse momento. Eu não sei vocês, mas eu estava já enlouquecendo, É muito ruim. E como isso é bom, como estar aqui é bom. Meus irmãos, vamos dar graças a Deus. Eu não sei se é porque eu já estou aquecido, do culto anterior, Eu estou aqui com tudo, Muito feliz, Muito feliz. E eu queria que você pudesse aproveitar esse momento. Quero pedir à nossa doutora, por favor, nos eleve em oração, agradecendo pela vida de Amanda, Raíra, de Letinha, assim como por nós voltarmos com os cultos presenciais. Por favor. Amém. Vamos para a pergunta do nosso catecismo, a pergunta número 94. A gente não está entregando o boletim por uma razão óbvia, Haja vista que as pessoas podem ter dificuldade. Eu achei por bem não fazermos. E você pode, não sei se dá, Quer dizer, você pode, mas não sei. Se você tiver a vista boa como a minha, que é 6 e pouco de miopia, aí já era. Mas vamos ver se a gente consegue ler. Pergunta número 90. Minha salvação. Na verdade, não se perde salvação. A ideia que os escritores aqui tentavam passar é que aqueles que não vivem ou não, a vida não é guiada por todas essas coisas que eles assim descrevem, já é uma evidência muito clara que não tem a salvação e nesse sentido perderam a salvação. Tá? Eles não desfrutam da salvação. Que Deus possa fazer com que a nossa vida seja exatamente isso aqui, uma vida dedicada tão somente a Deus. Continuemos a orar ao Senhor nesse instante. Louvar, isso o quê? É cantar, louvar. Vamos lá. Oi, som. Boa noite.
aos presentes, também a quem está acompanhando a gente online. Queria convidar a igreja para ficar de pé. Você que está em casa. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar teu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, um só amor, um só Espírito. Tempo para isso, um tempo para louvarmos a Deus, um só amor, um só Espírito. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar o santo nome. Um tempo para isso, um tempo para estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar teu santo nome. tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, um só amor, um só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, um só amor, um só. E que essa união nunca falte para nós. Um tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Num só amor, num só Espírito. Num só amor, num só Espírito. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tua que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer.
por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer. Promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Te Senhor. agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. E tudo que há em mim, eu quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei.
Não sou apenas servo, seu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei. Que é singular, não é não? É especial demais. Irmãos, esse momento que costumeiramente fazemos as ofertas, tá? E nós não vamos passar salva, nem pedir para que você pegue envelope por uma razão simples, para que a gente não se aproxime de você ou coisas do tipo, mas nós colocamos uma caixa ali no final da igreja, naquela, não sei o nome, me esqueci o nome, a minha arquiteta sempre me diz, mas eu me esqueço, né? Ali no final, e você, quando for embora, você pode colocar a sua oferta lá, tá bom? Para a gente também evitar trânsito, aproximação, então é por essa razão que assim nós estamos fazendo, tá bom? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, você que também, eu vou pedir até desculpa e licença a vocês, porque como vocês sabem, a gente está limitado, e esse aparato todo, não é porque o pastor estrela não, né? Porque a gente está transmitindo para essa turma que também está em casa e que precisa ser alimentado tanto quanto você que aqui se encontra. Então, você que está nos acompanhando pelas nossas redes sociais, abra a sua Bíblia. Você não vai ficar em casa sem trabalhar não, tá? Você vai trabalhar e vamos junto conosco mergulhar nessa passagem preciosa que eu não disse ainda, né? Lamentações de Jeremias, capítulo número 3, versículo 16. Esse texto eu estava compartilhando com o pessoal no curso passado, e eu disse assim, eu estava, como diz um pastor amigo meu, que é do campo, ele diz assim, eu estou lambendo a rapadura para falar esse texto. Eu estava lambendo a rapadura para falar sobre essa passagem. Esse é o texto que eu dizia assim, ó, quando a gente voltar, esse é o texto que eu quero pregar. E só que quando voltou antes do que eu imaginava que voltava. Então, foi uma semana bem corrida, mas que Deus deu todas as condições necessárias para que a gente chegasse lá, tá? Então, Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 16. Você está tendo um prêmio aí, porque a gente teve um problema no Data Show e não tivemos, então, reestruturado aí o nosso Data Show. Vamos embora, que essa parte inicial tem que ser igual carro de Fórmula 1. Tem quando você vê corrida, o carro passa assim, faz zoom, já foi, já acabou, já. Eu vou precisar correr bem no início, tá? Então, eu quero que você também acelere aí junto comigo, tá? Eu coloquei um tema nesse nosso sermão,
do desespero à esperança, sair de um extremo a outro, de uma ponta a outra, porque eu penso que se nós estamos vivendo momentos difíceis atualmente, momentos delicados, complexos, cheios de incertezas, e o futuro também é muito difícil no que tange à economia, eu penso que minha ideia nessa noite é ir lá para o fundo do poço, lá para o extremo, para fazer você entender que mesmo lá nós podemos ter esperança, e mesmo em situações delicadíssimas da vida, nós temos como ter esperança. Então, está lá, capítulo 3, verso 16 a 26. É uma passagem conhecidíssima, tá? Diz assim, fez-me... Então, 16, tá? Capítulo 3, 16. Fez-me quebrar com pedrinhas de areia os meus dentes, cobriu-me de cinza. Afastou a paz de minha alma, esqueci-me do bem. Então disse eu, já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Vamos orar? Dá-nos nosso amigo profeta Jeremias aqui, escreve o que ele acabou de escrever. E eu preciso deixar de antemão claro uma coisa, é que Deus fez uma aliança com Israel, Deus fez um pacto com o seu povo, e o pacto era o seguinte, Júlia, se eles fossem obedientes, eles receberiam bênçãos de Deus, eles seriam abençoados. Por outro lado, se eles fossem desobedientes, eles seriam amaldiçoados, castigados, disciplinados por Deus. E você encontra isso claramente lá em Deuteronômio capítulo número 28. Lá estão descritas todas as bênçãos provenientes da obediência a Deus, e dentre essas bênçãos, a nação ia ser bem sucedida nas plantações, eles iam ser bem sucedidos nas guerras contra os inimigos, eles seriam exaltados como nação. Quando você chega no versículo 16 até o versículo 15 a 68, que você percebe que é bem maior, você vai notar que Deus apresenta e detalha as maldições derivadas da obediência. E aí você vai ver pragas sobre as plantações, falta de chuva, morte de animais, doenças, e algumas como essas daqui, ó. Não sei se... Opa, liguei aqui. E essas daí, ó, Deuteronômio 28, 41 diz, gerarás filhos e filhas, porém não ficarão contigo, porque serão levados ao cativeiro. Deuteronômio 28, 48 a 50 diz, assim com fome, com sede, com nudez e com falta de tudo, servirás aos inimigos que o Senhor enviará contra ti. O Senhor levantará contra ti uma nação de longe, nação feroz de rosto, que não respeitará ao velho, nem se apiedará do moço. Terás pavor de noite e dia e não crerás aqui, você não vai ter segurança na tua vida. E isto era melhor, isso que ocorreria se o povo fosse desobediência a Deus, pecassem contra Deus. Após os grandes reis de Israel, Saul, Davi e Salomão, acontece isso aqui, ó, no reino de Deus. O reino é dividido, e você tem o reino chamado do norte e reino do sul, e eles, no caso o reino do norte, que inundou-se, afundou-se em idolatria, ou seja, eles não temeram, nem tampouco obedeceram a Deus. No ano de 722, os assírios adentraram sobre eles, e essas maldições que agora acabamos de ler, elas atingiram em cheio a cidade lá de Samaria, bem como outras cidades que faziam parte do reino do norte, e destruíram, acabaram com o reino do norte. O reino do sul, diferente do reino do norte, ele alternava em bons reis e ruins reis. Alguns temiam a Deus, obedeciam, levavam o povo a obedecer a Deus, como você está vendo aí nesse slide. Você tem aqui o reino de Israel, que era o reino do norte, só praga, ó.
né? Só rei ruim, olha o dislike aqui, é um quadrinho bem legal. Do Reino do Sul você tem um like aqui, um aqui, ali, outro, mas é mesclado. Né? Ruim, bom, ruim, bom. E era interessante porque, só para você ter ideia, um dos reis lá do Reino do Sul era um cara chamado Manassés. Olha como era gente boa, olha só o Manassés. Diz assim, ó, Manassés derramou muitíssimo sangue inocente até encher Jerusalém de um extremo a outro. Olha a hipérbole que ele usa para dizer assim, ele matou muita gente inocente todo esse período. E para você ter ideia, dizem, inclusive, que Manassés é provavelmente o responsável pela morte do famoso profeta Isaías. Lembra que ele foi cerrado ao meio? De modo que esse também foi o rei que trouxe o sacrifício de crianças a uma divindade chamada Moloque. Então Manassés não era uma figura muito boa, só que reinou 55 anos. Imagina você ter um governador, um rei desse, um administrador, um líder desse que simplesmente atola o povo em toda idolatria. O que é que acontece? Sobe um rei bom. E essa foi a dinâmica. Nesse caso, Josias sobe ao reino, faz uma limpeza, reina 31 anos e é no reinado de Josias que começa o ministério do famoso profeta Jeremias. Só que o problema é que na limpeza realizada por Josias, melhor dizendo, o povo, ele não se arrependeu de maneira duradoura. Você percebe que esse povo, depois da morte de Josias, eles voltam à idolatria e a cometer pecados horríveis. E alguns desses pecados Jeremias começa a descrever. E aí eu quero convidar você para ir para o livro de Jeremias. E primeiro eu quero fazer você entender o que eles fizeram, depois por que Jeremias chora. Então vá para o capítulo 1 de Jeremias, é o livro anterior de Lamentações. Lamentações, antes você tem o livro de Jeremias. Dá um salto lá, capítulo 1. Vamos lá, primeiro problema que eles fizeram aqui, qual é? Idolatria. Olha o verso 16 comigo, rapidamente. Ele diz assim, pronunciarei contra os moradores desta as minhas sentenças, por causa de toda a malícia deles, pois me deixaram a mim e queimaram incenso a deuses estranhos e adoraram as obras das suas próprias mãos. Pule para o capítulo 2, verso 32, olha o que ele diz lá. Capítulo 2, verso 32, olha o que ele diz. Eles não apenas cometeram idolatria, eles esqueceram Deus e cometeram roubos e assassinatos. Olha só, verso 32. Acaso se esquece a virgem dos seus adornos ou a noiva do seu cinto? Ele está dizendo assim, consegue, a noiva sair sem véu, grinalda de buquê no dia do casamento? Pergunta, não pode, não tem como, é impossível isso acontecer. Por quê? Por tudo que representa aquela data. Mas o que é que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo, é impossível, mas veja a continuação do verso 32. Todavia o meu povo se esqueceu de mim por dias sem contar. O povo se esqueceu. Eu acredito que você nunca fotografou nenhuma noiva assim, véu, grinalda. Não tem, mas o povo esqueceu. Terceira coisa, eles cometem idolatria, adultério e prostituição. Veja, capítulo número 3, verso 1. No final do verso 1, rapidamente, vamos lá. Capítulo 3, verso 1, olha o que ele diz. Ora, aqui ele compara o pecado da idolatria. Ora, tu te prostituíste com muitos amantes, mas ainda assim torna para mim, diz o Senhor. Levanta os olhos aos altos desnudos e vê onde não te prostituístes. A cena é mais ou menos assim, ele está dizendo assim, olha para os altos, olha para as montanhas, olha para todos os lugares, onde foi que vocês não se prostituíram? Olha a pegada que o profeta está, mostrando aqui, verso de número 3. Pelo que foram retiradas as chuvas e não houve chuva serôdia, que é a chuva da primavera. Mas tu tens na fronte de prostituta e não queres ter vergonha. É como se você tivesse aqui na testa, sou prostituta. Essa é a descrição que ele traz aqui. Agora pule, porque ele diz que os líderes também estavam corrompidos. Verso número 30 do capítulo 5. Olha o que ele diz. Capítulo 5 de Jeremias. Vamos lá, salta comigo lá. Verso 30, capítulo 5, coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra, os profetas profetizam falsamente, os sacerdotes dominam de mãos dadas com eles, e é o que deseja o meu povo. Veja que os líderes estão corrompidos, e quando os líderes estão corrompidos, o que é que acontece? A tendência é que o povo se corrompa também, por isso salte para Jeremias capítulo 7, verso 8, vamos lá, capítulo 7, verso 8, salta comigo. 7, verso 8, Jeremias, e diz, eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada vos aproveitam, que
é isso. Observe o que o povo fazia agora. Furtais, quebra do 8º mandamento que diz não furtarás. E matais, quebra do 6º mandamento que diz não matarás. Continua e diz que cometeis adultério, quebra do 7º mandamento que diz não adulterarás. E jurais falsamente, quebra do 9º mandamento que diz não dirás falso testemunho. Ele diz, e queimais incenso a Baal e andais após outros deuses que não conheceis. Quebra do 1º mandamento que diz não terás outros deuses diante de ti. Ele está mostrando em um versículo que esse povo quebra 5 dos 10 mandamentos de uma vez só. E é por essa razão que, capítulo 9, verso 7, salta para lá comigo, não dá nem tempo para você piscar. Capítulo 9, verso 7, corre para lá, olha só. Capítulo 9, verso 7, diz o seguinte, portanto, assim diz o Senhor dos exércitos, eis que eu os acrisolarei. Acrisolarei significa fazer puro, aperfeiçoar, limpar. Vou tirar as impurezas de vocês. Verso de número, ainda 7, finalzinho, e os provarei. Salta agora para o verso 26, olha o que ele fala. Ao Egito e a Judá e a Edom, e aos filhos de Amon e a Moabe, e a todos os que cortam os cabelos nas têmporas, e habitam no deserto, porque todas as nações são incircuncisas, e toda a casa de Israel é incircuncisa de coração. Você percebeu que ele botou tudo junto, no mesmo pacote aqui, Egito, Judá, Edom, Amon, filhos de Moabe? Ele está dizendo uma coisa muito simples, ele juntou para dizer assim, vocês são uma nação como as outras, é uma nação como outra qualquer. E agora observe, salte agora para o capítulo 36, você também aí acompanhando a gente, né? Você também, capítulo 36 de Jeremias. Qual é o tema que tem aí? Capítulo 36 de Jeremias, versículo número 1, qual é? O rolo de Jeremias é lido, não é isso que tem aí? Veja, rolo aqui são as palavras de Jeremias. Rolo são as palavras de Jeremias. Elas são lidas em 2 lugares. No versículo número 1, ele está deixando claro que ela foi lida no templo. Agora, olha o tema que tem aí em negrito entre o verso 10 e 11 do capítulo 36. Qual é? O rolo é lido aonde? Diante dos príncipes, levaram as palavras de Jeremias para o príncipe, para a casa do rei. E sabe o que aconteceu? Observa a reação do rei. Versículo de número 23 está lá. Tendo Jeudi, que era o oficial do rei, lido 3 ou 4 folhas do livro, cortou o rei. O rei aqui era Jeoaquim, era o último rei. Ele corta com um canivete de escrivão, estou continuando o texto, e o lançou no fogo que havia no braseiro, e assim todo o rolo se consumiu no fogo que estava no braseiro. O que é que nós podemos esperar de um povo que tem esse tipo de atitude com a palavra de Deus? Eles queimaram a palavra de Deus. Agora salte para Jeremias, Lamentações de Jeremias, capítulo 1. E aí chegamos ao quê? Lembra de Deuteronômio 28? Vai acontecer isso com vocês, maldições, porque vocês foram desobedientes, quebraram a minha lei. Vai acontecer isso. Em Jeremias, você tem Deus ameaçando esse povo. Em Lamentações de Jeremias, você já tem a tragédia acontecendo. Então, a gente vê Jeremias, a situação, o que o povo estava fazendo? Lamentações, Jeremias já desfrutando, experimentando na pele aquilo que ele estava vendo com os seus olhos. Exatamente o que estava acontecendo eram as maldições lá de Deuteronômio capítulo 28. E sabe o que ocorreu? Os babilônios, eles entraram no ano 605 e fizeram a primeira deportação. Depois eles entraram em 597, 586, foram 3 deportações, mas cada vez que eles entravam, eles arrasavam. Eles invadiram e começaram a destruir toda a cidade, destruíram o templo e mataram pessoas, assim como eles simplesmente levaram como prisioneiras para serem escravas lá na Babilônia. E ao mesmo tempo, Jeremias relata o estado que ficou a cidade após essa tragédia. Portanto, o que Jeremias faz, ou em Lamentações de Jeremias, você tem um relato da catástrofe, você tem um relato da miséria, da desesperança de um povo. O que vai dominar o livro é exatamente a repetida dor e aflição, porque o que você tem em Lamentações de Jeremias é um verdadeiro massacre. Por isso eu quero chamar a sua atenção para que comigo vá lá, capítulo de número 1, verso de número 1, olha o que ele diz. Lamentações, agora eu estou, tá? Lamentações capítulo 1, versículo número 1 e versículo 2, olha o que diz. Ele vai começar a falar um pouco da realidade da cidade.
Como jaz solitária a cidade outrora populosa, tornou-se como viúva a quem foi grande entre as nações. Princesa entre as províncias, ficou sujeita a trabalhos forçados, chora e chora de noite as suas lágrimas e correm pelas faces. Não tem quem a console entre todos os que a amavam. Agora pule para o verso 3, olha o que ele diz. Judá foi levado ao exílio, afligido sob grande servidão. Verso número 4, os caminhos de Sião estão de luto, porque não há quem venha à reunião solene. Todas as suas portas estão desoladas. Os seus sacerdotes gemem, as suas virgens estão tristes e elas mesmas se acham em amargura. Verso 5, os seus adversários triunfam, os seus inimigos prosperam, porque, escute agora, o Senhor a afligiu. Por causa da multidão das suas prevaricações, os seus filhinhos tiveram de ir para o exílio na frente do adversário. Isso aqui é teologia pura, isso aqui é Bíblia pura. Deus está dizendo, mostrando claramente que não foi o diabo, não foi demônio, foi Deus afligindo aquele povo. Pule para o versículo número 11 do capítulo 1, olha o que diz. Todo o seu povo anda gemendo e à procura de pão. Sabe o que é isso? Fome. O povo está padecendo de fome. Deram eles as suas coisas mais estimadas a troco de mantimento para restaurar as forças. E agora ele personifica a cidade. Você vai perceber, ele vai dizer, ó, vê, Senhor, e contempla, pois me tornei desprezível. Ele está colocando aqui Jerusalém para falar. A cidade agora está com boca, descrevendo a sua realidade. Verso 12, não vos comove isto, a todos vós que passais pelo caminho, considerai e vede se há dor igual a minha que veio sobre mim, com que o Senhor me afligiu no dia do furor da sua ira. Agora observe qual é o tema que tem no seu capítulo 2, qual é o tema aí? As tristezas de Sião provêm do Senhor. Pule para o verso 11, olha o que ele diz, com lágrimas se consumiram os meus olhos, turbada está a minha alma, e o meu coração se derramou de angústia por causa da calamidade da filha do meu povo. Presta atenção, olha o que ele diz, pois desfalecem os meninos e as crianças de peito pelas ruas da cidade. A cena é, você está vendo nas ruas da cidade, crianças desfalecendo, morrendo, crianças de peito morrendo no meio da rua. Verso número 12. Dizem as mães, onde há pão e vinho? Quando desfalecem como ferido pelas ruas da cidade, ou quando exalam a alma nos braços de sua mãe. Versículo 13 no finzinho, porque grande como o mar é a tua calamidade, quem acudirá? Agora veja mais uma vez os motivos pelos quais esse povo estava nessa realidade. Verso número 14, os teus profetas te anunciaram visões falsas e absurdas, e não manifestaram a tua maldade para restaurarem a tua sorte, mas te anunciaram visões de sentenças falsas que te levaram para o cativeiro. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, sabe por que vocês estão enfrentando o que estão enfrentando hoje? Porque faltou gente que dissesse a verdade, colocasse o dedo na ferida, falasse o que vocês precisavam escutar. O que vocês precisavam eram homens de Deus no meio de vocês, que apontassem o erro, o pecado e dissessem assim, voltem para Deus. Pelo contrário, eles falaram coisas que vocês gostavam de ouvir, que vocês na verdade queriam escutar. Versículo número 15, olha o que ele diz, é esta cidade que denominavam a perfeição da formosura, a alegria de toda a terra. Agora veja, como faz sentido o Deuteronômio 28 que nós lemos. Olha o verso 17, estou no verso 17, olha o que ele diz, fez o Senhor o que intentou, cumpriu a ameaça que pronunciou desde os dias da antiguidade. Sabe quando? Lá atrás, Deuteronômio 28. É isso que ele está dizendo aqui. Lá em Deuteronômio 28 já disse, obediência é bênção, desobediência é maldição, disciplina, castigo, juízo. E aí, veja, uma das coisas que mais me chocou no estudo desse texto. Jeremias diz assim, Senhor, será que vai chegar a tanto? E o que é chegar a tanto? Verso 20, Jeremias diz assim, Senhor, não é possível chegar a esse ponto. Vê, ó Senhor, e considera quem fizeste assim, onde as mulheres comeu fruto de si mesmas, as crianças do seu carinho, você entendeu? As mulheres vão comer os filhos por conta da fome, ou se matará no santuário do Senhor o sacerdote e o profeta. Ser pastor aqui era um perigo. Será que vão matar o sacerdote e o profeta para comê-los? Pula para o capítulo 4. Olha o que ele diz. Verso 9 e 10.
mais felizes foram as vítimas da espada. Ou seja, ele está dizendo assim, foi melhor quem morreu logo do que as vítimas da fome, porque estas se definham atingidas mortalmente pela falta do produto nos campos. Agora você tem a resposta de Lamentações 2:20. A pergunta de Jeremias, Senhor, vai chegar a esse ponto? A resposta está no verso 10, capítulo 4. As mãos das mulheres, outrora compassivas, cozeram seus próprios filhos. Estes lhes serviram de alimento na destruição da filha do meu povo. Não está dizendo aqui que elas matavam os filhos. Mas aparentemente é que ao morrerem, essas mulheres cozeram os filhos, colocaram numa panela de água quente, cozeram e comeram os seus próprios filhos em virtude da fome. Então, você consegue imaginar o contexto aqui? Pule para o verso número 10 do capítulo 5. A gente já está chegando ao final da cena. Esse é o quadro. O povo que quebrou a lei do Senhor, desobedeceu o Senhor. E o que está acontecendo agora? Está padecendo das maldições, dos castigos de Deus. Veja verso 10, olha o que ele diz. A fome nos faz queimar de febre, de modo que a nossa pele fica quente como um forno em Jerusalém. Escuta isso. E nas cidades de Judá, mulheres e moças foram violentadas e estupradas. As mulheres foram tanto idosas como moças. Verso 12, os inimigos enforcaram os nossos líderes e desrespeitaram os nossos velhos, provavelmente os idosos que apanharam no rosto, de maneira bem desrespeitosa. Pule para o verso 15, a alegria fugiu do nosso coração, em lugar das nossas danças ficou a tristeza, nada sobrou daquilo que era o nosso orgulho, nós pecamos e estamos condenados. Essa era a realidade, o contexto geral. Agora eu peço que você retorne comigo para o capítulo 3. Pegou todo o pano de fundo, panorama, tudo, agora você prestou atenção? Deuteronômio 28, bênçãos derivadas da obediência, maldição derivada da desobediência. Você tem um povo que desobedece a Deus, Deus diz que vai castigá-los. Lamentações de Jeremias, o povo já sofre dessas maldições de Deus. E aí, irmãos, já que o nosso tema é do desespero à esperança, eu quero que você veja comigo, se é que já não viu, né, o desespero. Mas veja ainda mais o desespero, versículo número 16, olha o que ele diz. Fez-me quebrar com pedrinhas de areia os meus dentes, cobriu-me de cinza. Irmãos, em uma cidade destruída é difícil você encontrar abrigo e alimento. E o que nós temos aqui não é a imagem de uma pessoa que está sendo forçada a comer pedra, mas é que nessa procura desesperada de alimento por toda a cidade, as pessoas vão catando restos de comida. E você sabe que quando a comida cai no chão, o que é que acontece? Suja com terra. Então ele está dizendo que as pedras que vinham junto com a comida que ele comia quebravam os seus dentes. Esse é o quadro. Veja o final do verso 16, melhor dizendo, olha o que ele diz. Cobriu-me de cinza. A cena aqui é de uma pessoa nos lixões da cidade, à procura de comida, ou que ali ele estava vivendo, porque a casa tinha sido destruída. Assim como também a palavra cinzas, ela pode ser um termo associado à morte. Então o que ele estava dizendo é mais ou menos o seguinte: eu estou já à beira da morte com todas essas situações que eu tenho enfrentado aqui. Agora siga adiante, porque ele mostra a reação desesperadora nessa situação difícil que ele está se encontrando. Veja o verso 17, o que ele diz. Afastou a paz de minha alma, esqueci-me do bem. Perceba que quando alguém enfrenta uma situação trágica, delicada, complexa, difícil como essa daqui, e como muitas vezes o que nós estamos enfrentando atualmente, talvez algum ente querido que está na UTI, ou que está padecendo da Covid, numa situação complicada, e a gente em casa sem poder estar presente. Situações delicadas, casos de crise, né? Quando o sujeito se encontra nesse ambiente, nesse cenário, nesse tipo de situação, essas circunstâncias afastam os bons sentimentos. Por quê? Porque o que nós vemos a partir de agora é que ele já não desfruta de paz, isto é, de sossego, de tranquilidade, de saúde, de bem-estar. Essas situações afastam esses bons sentimentos dele. Platão, filósofo grego, certa vez disse uma coisa, ele disse: a paz do coração é o paraíso dos homens. É um paraíso você desfrutar de paz, e é por isso que alguém já disse outrora, que qualquer coisa que custe sua paz é muito cara. Irmãos, é exatamente a paz que foi afastada da vida desse homem. Preste atenção, versículo 17, na parte final que ele diz assim: esqueci-me do bem,
bem traz essa ideia de alegria, de felicidade, e refere-se a uma vida agradável e desejável. Quando ele diz assim, esqueci, não é que ele teve um lapso de memória, nem tampouco teve um problema aí de amnésia, é exatamente o contrário. É que a sua lembrança dos privilégios que ele já desfrutou no passado intensifica o desespero atual. É como nós nos encontrávamos em casa, especialmente nos primeiros dias que não tinha culto. A gente ficava lembrando daqueles dias que nós vínhamos para cá, que nós escutávamos a palavra de Deus, que nós louvávamos a Deus, nos encontrávamos com os nossos irmãos e de repente não temos mais, nos falta. Isso vai gerando esse tipo de sentimento, afastando esses bons sentimentos como a paz e a felicidade. Então, diante de um quadro como esse, o que é que se faz? Resposta, verso de número 18, olha o que ele diz. Então, se eu, já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Aqui, irmãos, basicamente chegamos num ponto mais sombrio desse terceiro lamento. Afinal de contas, cada capítulo de Lamentações é um lamento. Chegamos ao momento mais sombrio, porque ele diz, já pereceu a minha esperança, já pereceu a minha glória. Escute, glória aqui é uma palavra hebraica que ela combina duas ideias. Uma delas é perpetuidade, que é a ideia de continuidade, assim como grandeza e esplendor. Só que também glória tem um significado muito interessante, porque glória significa seiva, sem a qual a árvore não tem vida. Agora, junta todas essas ideias e significados para o que ele está tentando dizer aqui. Ele está dizendo mais ou menos o seguinte: já acabou a minha continuidade. Me resta pouco tempo de vida, essa é a verdade. Minha grandeza, meu esplendor, minha força também já acabaram. Sabe qual é a verdade? Eu estou como uma árvore sem seiva, secando, murchando e morrendo. Essa é a minha realidade. Essa é minha situação. Só que é interessante que com isso, inevitavelmente, versículo número 18, parte B, olha o que ele diz. Como também a minha esperança no Senhor já foi embora. Como também a minha esperança no Senhor. Veja, ele está vendo, é Deus quem está impondo esse sofrimento. Então, se eu já falei, se eu já busquei, eu já criei certas expectativas, se ele que está impondo isso, então não tem para que mais ter esperança. Na verdade, chegou ao fim a história da minha vida. Irmãos, escuta isso que é impressionante, porque nós podemos passar por angústias e sofrimentos. Nós, filhos de Deus, que fomos transformados por Deus, que temos a certeza que somos filhos dele, nós podemos passar por angústias e sofrimentos tão intensos que às vezes a fé nossa é tão sufocada que até nós, filhos de Deus, nos sentimos como se estivéssemos perdidos, como se tudo acabasse naquela situação, sem esperança alguma. Só que é interessante uma coisa: no ponto mais baixo, no desengano, na desilusão absoluta que aquele homem se encontra, algo aconteceu. E veja o que aconteceu. Você sabe qual é a palavra, a última palavra do versículo de número 18, qual é? A palavra Senhor. Percebeu que ela está em letras maiúsculas? Porque é exatamente o nome Yahvé que está lá. É o Deus do pacto, é o Deus da aliança. Agora observe, essa lembrança começa a invadir o desespero. É como o sol que brilha na escuridão. Porque a partir de então, a consciência do que o nome do Senhor significa, do que o pacto, a aliança de Deus significa, vai aumentando a mente do profeta, fornecendo luz para que ele combata o medo, combata a dor, combata o seu desespero. E é por isso que ele inicia o versículo número 19 com a palavra lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Porque essa era uma expressão, lembra, para dizer assim: Senhor, tu tens um pacto conosco, tu tens uma aliança conosco, lembra disso, Senhor, lembra dessa realidade. E é interessante porque aqui a palavra pranto é uma palavra que significa inquietação, perturbação, por isso que muitas traduções traduzem como pranto. Mas é interessante também que ela pode significar refugiado, alguém sem lar. Ele está dizendo assim: Senhor, lembra de mim, porque eu estou como alguém que não tem lugar para ir, eu nem casa tenho, tudo foi destruído. Só que ele diz mais, ele usa uma expressão chamada
absinto. Absinto é essa plantinha aqui, ó. Era uma planta amarga, e aqui é utilizada metaforicamente para se referir à amargura. Presta atenção nisso. As sensações que se apoderam de Jeremias aqui, elas são tão fortes, que é como se ele experimentasse. Olha a palavra que ele ainda diz aí no versículo 19. O que ele diz? Última palavra, ele usa a palavra veneno. É como se ele dissesse assim: Senhor, tudo isso é como se fosse algo mortífero, que sem dúvida daqui a pouco eu estou morto, porque eu não aguento mais isso aqui. Versículo número 20, olha o que ele diz: minha alma continuamente os recorda. O que é que a alma dele recorda? Das aflições, dos sofrimentos, e se abate dentro de mim. Veja que ele se recorda de tudo que já falamos até agora. Ele se recorda da fome, ele se recorda da destruição do templo, ele se recorda da destruição das casas, ele se recorda da violência contra as mulheres que fizeram, ele se recorda do desrespeito que fizeram com os idosos, ele se recorda das crianças que estavam morrendo pelas ruas, ele se recorda das mulheres que estavam cozendo os seus filhos para comer naquela fome, e ele está dizendo: meu querido Senhor, essas imagens continuamente estão diante dos meus olhos, estas são cenas que constantemente eu me recordo, eu não passo um minuto sem assistir esse filme de terror da minha frente. Agora observe, ele usa uma palavra interessantíssima aqui, ele usa a palavra abater, que significa curvar-se. Sabe qual é a cena aqui? É quase que isso aqui, ó. Cada cena dessa que ele via é como se fosse um peso sobre suas costas. Ele lembra da violência contra as mulheres, peso sobre suas costas. Ele lembra do templo destruído, mais um peso sobre suas costas. Ele lembra dos idosos desrespeitados, mais um peso sobre as suas costas. Ele lembra das crianças que estão morrendo nas ruas, mais um peso sobre as suas costas. Ele se lembra das mães que estão cozendo os seus filhos, mais um peso sobre as suas costas. De modo que ele está dizendo: Senhor, está tão pesado que eu estou encurvado, arrastando o rosto no chão. Eu não aguento mais, eu estou sendo esmagado por cada experiência dessa que eu tenho aqui vivenciado. Então, o que é que nós temos aqui? Eu vou chamar isso de colapso total. O que nós temos aqui é um quadro de destruição absoluta. No entanto, a pergunta que brota é: seria possível na escuridão desta noite enxergar o raiar do sol de um novo dia? Seria possível em meio às densas e carregadas nuvens brotar aqui um arco-íris? E o nosso autor vai dizer que sim, é possível. Veja, se o nosso tema é do desespero à esperança, acabamos de ver o desespero, mas eu convido você a assistir o filme da esperança a partir de então. Veja o que ele nos diz, verso número 21, observe. Ele diz assim: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Esse é o primeiro raio de esperança que irrompe no seu desespero e na sua dor. Note, a situação continua a mesma, percebeu? Mudou o quadro? Não! Continua a mesma realidade na cidade de Jerusalém. Nada externamente mudou. O que foi que mudou aqui, ó? Mudou internamente. Veja que as lembranças que antes desencorajavam, agora encorajam o profeta. A mente do profeta começou a transformar os horrores presentes em doces expectativas. Por um momento esse homem tirou os olhos dos seus problemas, das suas circunstâncias amargas, e depositou tão somente em Deus. Isso dá uma reviravolta impressionante. Veja que é interessante o que ele vai nos dizer no finalzinho do versículo de número 21, porque ele está deixando muito claro que se ele conseguir trazer de volta o seu pensamento, e aqui eu quero deixar isso muito claro para você, tanto você que está aqui como você que nos assiste pelo online aí, o que ele está tentando nos dizer é que se ele conseguir trazer de volta o pensamento para aqui, ó, para a cabeça, sabe por quê? Porque a guerra está aqui, ó, a guerra está na mente, a guerra está na nossa cabeça. Portanto, ele está entendendo: se eu trouxer o pensamento para o lugar certo, eu chego a uma conclusão. Que conclusão é essa? Final do verso 21, olha o que ele diz: me pode dar esperança. Se eu voltar com os pensamentos para o lugar certo, eu tenho esperança. E aí, meus irmãos, a pergunta imediata é: o que
que pode dar esperança ao povo do tempo de Jeremias, mas que pode também dar para mim e para você numa noite como essa. Em tudo que nós temos enfrentado aqui de quarentena, Covid, toda essa realidade, as incertezas do futuro, o que é que pode trazer esperança? Eu acredito que certamente o que trouxe esperança lá é o que também nos traz aqui, sem dúvida alguma. Agora observe, o que é que ele faz? Ele nos traz 8 expressões, o que a gente chama na teologia de 8 atributos de Deus, para que sirvam como fontes de esperança no momento da dor, da aflição, do desespero. Elas são como água gelada quando você está com extrema sede. Vai lá, verso número 22, primeira fonte, beba nessa água. Olha o que ele está dizendo, versículo 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Eu descobri uma coisa que me decepcionou. Não é possível. Eu sempre, todo mundo tem esse texto decorado, né? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos renovados cada manhã. Todo mundo sabe esse texto. Só que interessante, sabe o que é que eu aprendi, que eu descobri? É que a palavra misericórdia, a primeira palavra misericórdia que ele utiliza aqui, não é compaixão, como geralmente a gente entende. Sabe o que é interessante? É que a palavra hebraica que ele usa aqui significa, escute, ela indica a qualidade do relacionamento entre duas partes, como algo marcado pela boa vontade e preocupação mútuas. Escuta isso. Manifesta em atos práticos de assistência e apoio à outra parte. O que é que isso constitui? Um vínculo duradouro de fidelidade. E é por isso que muitas traduções vêm assim, presta atenção, olha lá, ó. Vem assim, ó, os atos do Senhor de amor constante, no lugar de misericórdias. Amor constante. Outra, que é a NVI, talvez é aqui até que você está usando aí. Vem assim, ó, graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos. Ou como essa, ó, o amor da aliança do Senhor. Ou seja, o que ele está deixando claro aqui é que tem a ver com o amor do pacto. Só que tem uma coisa interessante, a palavra é usada num plural, o que significa talvez grande amor ou atos de amor constantes que Deus tem para conosco. E você sabe muito bem que muitas vezes temos vários exemplos de amor constante de Deus para conosco. Então a primeira coisa que eu queria dizer para você, que a primeira fonte de esperança para você em momentos de desespero, sabe qual é? É isso aqui, ó. É o amor pactual de Deus. Sabe o que significa? É que Deus nos jurou amar para sempre. Ele jurou me amar para sempre. E diante dessa verdade é que nós, como ele diz, não somos consumidos. Diante dessa realidade, nós já passamos por muitas experiências nas quais poderíamos ter sido consumidos em várias delas. Mas o que ele está dizendo é, isso aqui é uma prova de que Deus, por várias vezes, não consumiu você, embora você merecesse ser consumido. Veja, eu e você somos pecadores e ainda respiramos. Eu e você somos pecadores, ainda conseguimos estar aqui na presença de Deus, unindo as nossas vozes para louvar o seu nome, e só podemos atrelar isso ao fato de que Deus nos ama, que Deus nos amou e permite que você continue a viver, mesmo sabendo quem você é muito bem. Segunda coisa, aí sim, ele usa a palavra misericórdia no sentido de compaixão. Essa é a segunda fonte de esperança no dia do desespero. Verso número 22, parte B, olha o que ele diz. Porque as suas misericórdias não têm fim. E aí sim, misericórdias é compaixão. Só que tem uma coisa que eu descobri também nessa palavra. A palavra misericórdia, ela vem também de uma palavra que significa ventre. Olha que coisa linda. Ventre. E o que isso tem a ver? É que ventre aponta para a intensidade do amor de uma mãe pelo seu próprio filho. Ele está dizendo assim, ele ama você e por isso ele se compadece de você. Aí eu me lembrei de um outro texto lá de Isaías capítulo 49, versículo de número 15, que diz assim: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? A pergunta é, está louco, é difícil demais. Isso é impossível de acontecer. Acontece, mas é muito difícil. Deus está dizendo assim, embora isso até possa acontecer, eu ainda
todavia não me esquecerei de você, nunca me esquecerei de você. E outra coisa importante aí na palavra misericórdias, ela também está no plural, ou seja, ele está falando das compaixões de Deus. São muitos os atos de compaixões de Deus, você sabe disso, é só olhar para o retrovisor da sua vida, da sua história. Quantas vezes Deus se compadeceu de você, são incontáveis. E para refrescar a sua vida, sua memória, melhor dizendo, para que você seja auxiliado a rememorar isso, ele dá uma dica, verso 23, olha o que ele fala. Olha só, as misericórdias do Senhor renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Veja, nós não somos consumidos porque a compaixão de Deus não se esgota. Suas misericórdias nos permitem continuar a viver. Você está vivendo hoje, sabe por quê? Porque Deus renovou sua misericórdia. Hoje, logo cedo, raiou o sol, ele renovou. Aí você está aqui, porque você merecia, tanto quanto eu, ser consumido por conta dos nossos pecados. Escute, por favor, em cada novo dia que você acordou e viveu, isto só pôde acontecer porque lá estavam renovadas misericórdias, lá estava a compaixão de Deus. Todo acordar deveria ser para mim e para você um lembrete da misericórdia e o constante cuidado de Deus para com as nossas vidas. Acordou, foi Deus, é misericórdia do alto, era isso que precisava, sempre invadir a nossa mente e o nosso coração. Terceira fonte de esperança em meio ao desespero, em meio ao caos, está aí, versículo de número 23, fidelidade. Nós temos um Deus fiel, nós temos um Deus fiel. Observe o finalzinho do versículo número 23, olha o que ele diz aí. Grande é a tua fidelidade. Escute, quando ele usa a expressão grande aqui, ele está simplesmente tentando mostrar que é uma ênfase aqui que ele está dando, está dizendo, esse é um compromisso inalterado, Deus tem compromisso com a sua fidelidade. Agora escute, a própria disciplina que Deus estava exercendo, o juízo que Deus estava exercendo sobre aquele povo, era uma prova que Deus era fiel. Por quê? Porque Deus tinha dito, se vocês forem desobedientes, vai vir chumbo grosso. Então isso aqui era para eles olharem e dizer, Deus é fiel mesmo, rapaz. Olha só, estamos enfrentando tudo o que Deus estabeleceu lá em Deuteronômio 28. Por isso que a fidelidade de Deus também nos traz esperança, porque nós olhamos para o que Deus também prometeu. Eu queria que você aprendesse uma coisa nisso aqui. Olha como nós às vezes entendemos a fidelidade de Deus de uma maneira muito errada. Vou dar alguns exemplos aqui, preste atenção. Muitas vezes quando alguém ganha um carro novo, o que é a primeira coisa que ele diz? Deus é fiel. Meu amigo, você não tem condição não, Deus é fiel. Olha só, eu não consigo me conter, Deus é fiel demais. Ou então quando ele ganha uma promoção no emprego, agora é gerente. A primeira coisa que ele liga é para algum conhecido, liga o pastor, deixa eu contar uma bênção. Deus é fiel demais, pastor. Conta que foi, eu fui promovido, agora eu sou gerente. Ou então aquela pessoa que está recebendo um diagnóstico complicado, uma doença complexa, difícil, né? Às vezes um câncer, por exemplo, aí a pessoa diz assim, pastor, recebi o diagnóstico, estou curado. Olha como Deus é fiel. Escute, irmãos, óbvio que não há dúvidas que Deus é fiel, e que quando nós ganhamos, por exemplo, um carro, quando nós somos promovidos na empresa, como nós somos curados, escute, Deus é fiel, não resta dúvidas que Deus é fiel, mas o fato é que quando essas coisas não acontecem, quando nós perdemos o carro, quando nós somos demitidos da empresa que trabalhamos, quando nós recebemos um diagnóstico e talvez a situação piore mais do que era, e chega até a morte, Deus continua sendo que fiel. Deus continua sendo fiel. Deus não é fiel porque te dá coisas. Sabe por quê? Porque se Deus fosse fiel por te dar coisas, Deus era bem mais fiel, ou é bem mais fiel com outras pessoas, com os ímpios. Sabe por quê? Porque muitos deles têm uma casa melhor do que a sua, têm um carro melhor que o seu, e uma condição bem melhor do que a sua. A realidade de muitos crentes fiéis a Deus, verdadeiros servos do Senhor, é de situação difícil, é morando em lugares
complicados. Portanto, a fidelidade de Deus, ela não tem nada a ver com aquilo que temos ou que deixamos de ter. A fidelidade de Deus tem a ver com algo muito maior. Ela tem a ver com aquilo que Deus prometeu em sua palavra. E Deus nos prometeu várias coisas. Deus nos prometeu que estaria conosco. Deus prometeu que nos supriria. Deus prometeu que nos guardaria. Deus prometeu que, apesar de nós, nos salvaria. É isso que Deus prometeu. E aí, irmãos, eu lembro de um homem que talvez você não conheça ele. Esse rapaz aí, você conhece? Esse homem nasceu no século XIX, chamado Thomas Chisholm. Ele escreveu um hino famosíssimo. Conta a história que 2 homens estavam revendo a lista de membros dos Gideões Internacionais lá nos Estados Unidos. E de repente eles viram o nome, Thomas Chisholm. E eles se viram familiares, acharam um nome familiar, e ao lado estava escrito assim: cancelado por falta de pagamento. E é interessante porque aqueles homens começaram a se compadecer da situação e dizer assim: vamos ajudar o Thomas. E de repente, simultaneamente, existia um grande empresário na cidade de Nova York que sentiu no coração, passou na sua mente de ajudar esse autor desse famoso hino que tinha escrito, até porque ele gostava, anelava, amava muito aquele hino. Só que ele tinha um problema, ele não sabia onde esse autor morava. E aí conta a história que ele conhecia um missionário chamado John Stan. E o John Stan conhecia esse famoso autor aí. E é interessante porque o empresário disse assim: John, eu vou te dar uma oferta para você dar ao Thomas. Eu não sei onde ele mora, e você, como você sabe, eu quero lhe dar e quero que você entregue nas mãos deles. Sabe o que é lindo, irmãos? A família do Thomas estava enfrentando uma situação desesperadora. Naquela noite, a família estava orando ao Senhor para que Deus pudesse suprir. Na manhã seguinte, na caixa dos correios, havia uma carta enviada pelo Jacob Stan, um missionário. E lá dentro se encontrava exatamente a importância que aquela família precisava. Ela foi enviada por um homem de negócios de Nova York, que jamais eles chegaram a conhecer. Essa família enfrentou inúmeras vezes situações difíceis em virtude dos problemas de saúde que o Chisholm ele enfrentava. E nos últimos momentos da sua vida, esse famoso autor escreveu as seguintes palavras. Ele disse assim: olha só, minha renda nunca foi grande em momento algum, devido a problemas de saúde nos primeiros anos que me seguiram até agora. Mas eu não posso deixar de registrar aqui a fidelidade infalível de um Deus mantenedor de aliança, e que Ele tem me dado muitas exibições maravilhosas do seu cuidado provedor, as quais me encheram de surpreendente gratidão. Eu dei o spoiler, né? Sabe qual foi o hino que esse homem escreveu? Tu és fiel. E de forma surpreendente foi o hino escolhido para iniciar o cântico, sem qualquer comunicação entre nós. Ou seja, Deus é fiel, estando bem de Covid, ou sem Covid, ou com Covid, estando aqui na igreja, ou dentro de uma UTI de hospital, Deus é fiel. Agora observe que no processo de relembrar os atributos de Deus, perceba que o que ele faz aqui não é simplesmente listar os atributos de Deus. Ele apresenta os atributos, que eu vou chamar aqui da sua teologia, mas ele torna a sua teologia em doxologia, ou seja, em adoração. Por isso que você vê, verso 22, ele diz: por causa de seu amor pactual, não sou consumido. Quando a gente diz assim, eu não sou consumido, que bênção do céu, louvado seja Deus, é isso que ele está fazendo. Por conta da tua fidelidade, ou melhor, suas misericórdias, elas jamais se esgotam, que maravilha. Por causa da tua fidelidade, que é grande. Veja, ele está colocando o atributo, louvando a Deus por cada um desses atributos. Não é apenas uma menção dos atributos, mas louvor a Deus por quem Deus é. Pule para o verso 24, olha o que ele diz: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei neles. Porção, irmãos, aqui e na Bíblia, vida e regra, se refere à terra que o Senhor designou para cada israelita como herança. Isso me faz lembrar esse texto aqui, ó. Números capítulo 18, verso 20. A tribo de Levi tinha Deus com a sua porção, não receberam terra. Por isso que ele disse assim: olha, na sua terra herança nenhuma terás, e no meio deles nenhuma porção terás. Eu sou a tua porção e a tua herança no meio dos filhos de Israel.
Em termos práticos, sabe o que significava dependência total da providência divina para a sua sobrevivência, para comer e para todas as outras questões relacionadas com subsistência? Isto se transformou ao longo da Bíblia como uma metáfora para uma vida que é centrada em Deus, capaz de sobreviver a todos os vendavais e crises que a vida porventura nos traga. Logo, a mensagem aqui era muito simples, presta atenção e capta o que ele está tentando dizer aqui. Ele está dizendo mais ou menos assim, olha, as porções dessa terra são perecíveis. E Jeremias sentiu isso na pele, porque ele perdeu casa, Jeremias perdeu familiares, Jeremias perdeu bens, a cidade de Jerusalém foi literalmente destruída, eles receberam, ou melhor, eles perderam as porções dessa terra, e o que Deus estava dizendo é, as porções dessa terra são perecíveis, melhor, Jeremias estava entendendo essa verdade, as porções dessa terra são perecíveis, mas se eu e você tivermos Deus como a nossa porção, nós temos algo que permanece para sempre. Nós temos algo que não é destruído, nem tampouco consumido, portanto, edificar sobre algo que está mudando é algo terrível, por quê? Porque você não tem segurança, você não tem paz, você não tem confiança, mas estabelecer a sua fé, estabelecer a sua tenda, a sua casa sobre algo que é eterno, imutável, você tem paz e segurança e confiança, porque você sabe que aquilo não é destruído, nem tampouco ele é consumido. Agora, o que ele está dizendo é uma coisa muito simples. Ele está dizendo assim, aconteça o que acontecer, Deus é sua vida na morte. Aconteça o que acontecer, Deus é sua luz nas trevas. Aconteça o que acontecer, Ele é o seu descanso na guerra. Deus é a abundância na sua escassez. Deus é sua fonte eterna de força, de esperança e de bênção. A nossa porção é o Senhor. O que Ele está dizendo é, nós temos o maior de todos os bens. Nós possuímos a maior de todas as dádivas. Portanto, esteja contente com a melhor parte, enquanto o mundo se abate, enquanto tudo se destrói, enquanto o mundo desaba, não se esqueça, Ele lhe é suficiente. Quando tudo lhe faltar, quando a tragédia acontecer, Deus lhe é suficiente, porque Ele é a sua porção, Ele é a nossa porção. Quarta e quinta fonte de esperança no colapso se chama eternidade. Não é como os bens e as terras, Deus, que hoje eu tenho, mas amanhã eu não tenho mais, nem tampouco levo quando morrer. Deus, eu sempre terei, na vida ou na morte, eu sempre terei Deus. Quinta, imutabilidade. É uma porção que não se consome, nem se destrói. Parte B do verso 24, olha o que ele diz, e o que é mais sensato a gente fazer? Esperarei nele. A coisa mais sensata que você deve fazer é esperar em Deus. Sexta fonte de esperança no colapso, está no verso 25, observe, a bondade. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Veja, o que ele está dizendo é que Deus é bom. Olha que coisa interessante, lembra do contexto? Mulheres sendo violentadas, crianças morrendo no meio da rua, crianças sendo cozidas, virando alimento. Esse é o cenário, mas ele está dizendo assim, Deus é bom. Eu queria que você guardasse uma coisa no coração. Você precisa lembrar que o que estava acontecendo em Jerusalém não estava acontecendo porque Deus era mau, é porque Deus é justo. Veja, segundo, pela maldade do pecado do povo, Deus é tão bom que previamente diz assim, não faça isso. Deus é tão bom que traz você aqui, trazia, né? Agora voltou a trazer, para dizer assim, o caminho é esse, abra os olhos, tenha cuidado, olha o caminho é esse aqui, senão você vai quebrar a cara, você vai se dar mal. Deus é tão bom que incansavelmente nos chacoalha, mexe conosco, nos mostra o caminho para dizer assim, não vá por aí que você vai se perder, e de repente você insiste, e aí está enfrentando os problemas derivados de sua decisão errada, e aí você não pode atribuir a Deus, é pecado seu, é pecado nosso, e você não pode concluir que Deus não é bom. Deus é bom, e sabe o que é interessante? É que
Jeremias está tentando fazer com que isso fique tão forte na sua e na minha cabeça, que ele diz assim, Deus é bom, verso 25, verso 26, Deus é bom, verso 27, Deus é bom, Deus é bom. Você entendeu que Deus é bom? Isso é importante, sabe por quê? Porque muitas vezes o que acontece conosco é uma crise financeira, o que acontece conosco é a saúde debilitada, o que acontece conosco é que os filhos começam a dar trabalho, o que acontece conosco é que a família começa a se desestruturar, e a pergunta que surge, sabe qual é? Perdeu o emprego, a pergunta que surge é, como assim Deus é bom? Como é que Deus pode ser bom? Ele é bom, e Jeremias está nos ensinando no caos, independente do que esteja acontecendo na sua e na minha vida, Deus continua sendo bom. Escute, verso 25. Só que é interessante, porque Ele é bom, e ainda de uma maneira especial, sabe como? Verso 25 na parte A, olha o que Ele diz, para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Deus é ainda melhor para aqueles que estão aguardando nele. Verso 26, bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Silêncio aqui é sem murmuração, sem reclamação, como se dissesse, é bom quando alguém espera, e a salvação do Senhor vem quando ela está em silêncio, sem murmurar, simplesmente aguardando. Agora para o verso 31, porque um dia as nossas provações cessarão. Olha que coisa interessante, por isso que ele diz, verso 31, o Senhor não rejeitará para sempre. Sabe o que ele está dizendo? Existe um tempo designado para as nossas dores. Existe um tempo designado para as nossas aflições. Por exemplo, falei semana passada, os israelitas permaneceram no Egito até completar 430 anos, nem um dia a mais. O José ficou na prisão 3 ou mais anos, nem um dia a mais, ficou até o tempo determinado por Deus. Esse povo aqui ficará lá na Babilônia 70 anos, porque era o tempo que Deus havia estabelecido. Não é 71, não é 70, Deus estabeleceu um tempo certo. As nossas dores, uma hora acaba. É engraçado porque parece que uma hora Deus vai queimar a vara que nos açoita. É como se Deus guardasse na bainha a espada que nos aflige. Vai parar, uma hora para, uma hora acaba. E aí, sétima fonte de esperança é que Deus é justo. Veja verso 34 e 36, e aí a gente avança mais rapidamente. Ele diz, pisar debaixo dos pés a todos os pesos da terra, perverter o direito do homem, que era negar alguém os seus direitos, né? Perante o Altíssimo, verso 36, subverter o homem no seu pleito, que era impedir o acesso à justiça. Não veria o Senhor, sabe o que ele está dizendo? Esse caos, o que vocês fizeram, vocês acham que Deus não estava vendo, não? E a gente não precisa ir distante, a gente sabe muito bem o que a gente enfrenta, né? Diante do que nós estamos enfrentando nos nossos dias, você vê homens que estão vivendo às margens da lei, recebendo benefícios, vivendo impunemente, a polícia prende e outro solta, né? Entra por um lado, já sai por outro, é tanta sujeira, é tanta coisa errada, entretanto, olha o que ele está dizendo, Deus a tudo vê. Está passando nada desapercebido aos olhos de Deus. E a grande lição é, se alguém se encontra em pecado, e não é disciplinado por Deus, não se alegre com isso. Pelo contrário, tema, porque o pai disciplina o filho que ama. E se Deus não lhe disciplina, talvez você seja bastardo. Essa é a grande lição, por isso que o que Jeremias está dizendo assim é mais ou menos o seguinte, Senhor, faça com que a consequência do meu pecado seja vivido por mim, Senhor, bata em mim, quebre meu coração, quebre as minhas pernas, mas não me deixe viver distante do Senhor, porque o verdadeiro pai corrige ao filho que ama. Oitava e última fonte de esperança está aí. Lembra que nós já vimos primeiro o amor pactual, verso 22, misericórdia, fidelidade, eternidade, mutabilidade, a sua bondade e justiça, e agora a última, que é a soberania de Deus. Deus é soberano. E sabe o que significa soberania? É a soma total dos atributos de Deus, que faz com que Ele governe e controle todas as coisas com perfeição absoluta, isto é, com autoridade, com poder, com conhecimento, sabedoria e justiça. Joga os olhos do verso 37. Olha o que ele diz lá.
Quem é aquele que diz, e assim acontece quando o Senhor não mande? Interessante porque aqui Deus está dizendo assim, quem é aquele que diz, o que acontece quando o Senhor não manda? Quando Deus manda, o que não acontece? Isso sabe o que nos lembra? O dia da criação. Lembra o que aconteceu? Pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. Haja luz e houve luz. O que Deus manda e não acontece? Absolutamente nada, porque ele tem todo o poder, ele é quem manda em todas as coisas. E aí veja verso 38, acaso não procede do Altíssimo tanto mal como o bem? E aqui o mal que ele está falando é o mal de juízo, disciplina, castigo que Deus estava dizendo ou demonstrando aqui através dessa expressão. Meu amado irmão, não importa o que esteja acontecendo na sua vida, Deus está no controle. Meus irmãos, isso parece um chavão que às vezes é até chato, a pessoa dá até raiva às vezes quando você escuta, porque parece que as respostas combinam sempre nisso. Olha, irmão, quando alguém vai dizer, né, tranquilizar o coração de alguém, diz assim, calma, Deus está no controle, calma, Deus está no controle, Deus é soberano, mas essa é a grande verdade que conforta o nosso coração. Por mais que seja complexa e nós não entendamos como as coisas estão acontecendo, Deus está no controle, Ele está no controle absoluto de todas as coisas, em todos os planetas, de todas as galáxias, de todo o universo, fazendo com que tudo isso esteja em ordem, na devida ordem que Ele assim estabeleceu. Quando Ele diz, olha, não procede, verso número 38, não implica dizer que ele está dando uma ordem direta, mas que Deus usa a maldade humana para cumprir assim os seus propósitos. E aí, irmão, sabe o que acontece? É que diante desse quadro todo, via de regra você se encontra com pessoas que estão se queixando o tempo todo. Como é que pode? Como é que Deus permite isso? Ou porque a gente está passando esse tipo de coisa, enfim. Aí Jeremias diz assim, você quer se queixar de alguma coisa? Deixa eu dizer para você, a coisa certa para você se queixar, está no verso 39, olha o que ele diz. Por que, pois, se queixa o homem vivente? Olha, lembra do contexto dele? Deus está dizendo assim, por meio de Jeremias, o que você está se queixando? Viu a pressão que Deus está dando aqui? O que você está reclamando de quê? E lembra do que estava acontecendo, né? Se queixando de quê? Você tem que se queixar de alguma coisa? Queixe-se. Verso número 39. Cada um dos seus próprios pecados. É aqui que o autor faz a sua defesa das ações de Deus para com aquele povo. Agora deixa eu concluir a minha palavra nessa noite. À luz de tudo que nós vimos, ouvimos, eu quero chamar a sua atenção para algo que eu julgo ser fantástico aqui. Porque lembra do nosso tema? Do desespero à esperança. A gente sai de um ponto a outro, de um extremo a outro. A estrutura do livro aqui é muito interessante. Escuta só. O capítulo 3 ele é diferente dos outros. Totalmente diferente. Totalmente não, mas é bem diferente dos outros. Se você perceber, capítulo 1, 2 e 4, você tem um chamado acróstico, que é exatamente aquela coisa que as pessoas fazem com as letras, né, do alfabeto. Pega a letra A, amor, B, bondade, C, coração. E é um acróstico com as 22 letras. Por isso que você vai, capítulo 1, 2, 4 e 5, você tem um acróstico. 22 versículos, não tem mais que 22. Só que o capítulo 3 é diferente, percebeu? Você tem 66 versículos. São 3 versículos para cada letra do alfabeto grego. Já começou aí a diferença. Ao mesmo tempo, embora o capítulo 5 não é um acróstico, ele tem os 22 versículos. Mas é interessante porque outra coisa é que no capítulo número 1, presta atenção, o autor personifica a cidade e fala no coletivo, se você percebeu. No capítulo número 2, ele fala como um observador e um historiador dos fatos que ele vai lá descrevendo. Quando você chega no capítulo número 4, ele continua a falar como um observador, como um historiador que está relatando os fatos, mas ele também fala do coletivo. Se você viu o capítulo 4, verso 17, ele diz assim, os nossos olhos ainda desfalecem. Quando você chega no capítulo número 5, ele continua a falar no coletivo, porque ele diz assim no verso 1, lembra-te, Senhor, do que nos tem sucedido. Aí ele diz, considera e olha para o nosso opróbrio. Verso 2, a nossa herança, as nossas casas. Ele sempre tem usado aqui o coletivo. No entanto, quando você chega no capítulo número 3, ocorre uma mudança. E qual é a mudança? Ele passa do coletivo para o individual. Aparece uma figura masculina que começa a falar no capítulo número 3. E é através dessa figura que o raio de esperança começa a brilhar.
É Jeremias falando, mas isto aponta para alguém além de Jeremias. Agora mergulhe comigo, eu estou no capítulo 3, verso 1, vem comigo e a gente dá contornos belíssimos finais para o que toda essa experiência, né, assoladora de Jeremias está acontecendo. Veja verso 1, capítulo 3, vamos lá. Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Mais adiante no capítulo 3 ele vai dizer que não só viu, ele sentiu, ele padeceu, ele sofreu a aflição provocada pela vara do furor de Deus. Você lembra de algum homem na história da Bíblia que viu a vara do furor de Deus, que viu a ira de Deus, que disse assim: se possível passa de mim esse cálice, se não é possível passa de mim esse cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Você conhece alguém que falou essas palavras? Pula no verso 2, olha o que ele diz: ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz. Você conhece um homem que disse assim: Deus meu, por que me desamparastes? Você conhece alguém que disse isso? Pule para o verso número 4 e verso número 5, olha o que ele diz: fez envelhecer a minha carne e a minha pele, despedaçou os meus ossos. Você conhece um homem de quem Isaías falou que ele era como uma raiz de terra seca, que era um homem sem formosura, que ele foi traspassado e moído pelas nossas transgressões e iniquidades? Pule para o verso 5, ele diz: edificou contra mim, me cercou de veneno e de dor. Você conhece um homem acerca de quem uma vez mais Isaías falou que ele era um homem de dores e que sabia o que é padecer? Você lembra de alguém assim? Pule para o verso número 7 e verso 8, olha o que ele diz: cercou-me de um muro e já não posso sair, agravou-me, a ideia de amarrou aqui, prendeu com grilhões de bronze, ainda quando clamo e grito, ele não admite a minha oração. Você lembra de um homem que disse, conforme eu acabei de dizer aqui: se possível passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas sim como tu queres? Você lembra desse homem? Verso número 14, parte A, salte comigo para lá, ele diz: fui feito objeto de escárnio para todo o meu povo. Você conhece um homem que quando estava na cruz começaram a escarnecer dele, dizendo assim: salva-te a ti mesmo, você não é filho de Deus? Você dizia o tempo todo que é filho de Deus, salva você mesmo. Mateus capítulo 27, verso 41 diz assim: os principais sacerdotes com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel, desça da cruz que creremos em você, creremos nele. Então desça, escárnio ele passou. Pula para o verso 15, olha o que diz o verso 15: fartou-me de amarguras, saciou-me de absinto. Lembra de um homem que disse que sua alma estava tão angustiada até a morte, e que a sua angústia, ela era tão extrema que ele suou gotas de sangue. Você lembra de um homem que assim ocorreu com ele? E a resposta para todas essas perguntas de quem é esse homem, nós todos sabemos: o seu nome é Jesus Cristo. E a pergunta que você faz para mim, e última, é: o que é que Jesus tem a ver com tudo isso que nós vimos aqui de Jeremias? O que é que Jesus tem a ver com todas essas coisas? O que é que Jesus tem a ver com a enxurrada de dores, com essa inundação aqui de aflições, com esse oceano de lamentos? Eu vou dar duas respostas para você para encerrar. A resposta é dupla. A primeira delas é que também existe um homem na Bíblia Sagrada que é marcado por extremo sofrimento. Quando você pensa em extremo sofrimento, fora Jesus, quem é que você lembra na Bíblia? Jó, escute, no alto da sua dor, quando Jó tinha perdido bens, quando Jó tinha perdido filhos, quando Jó tinha perdido a saúde, ele gritou. E sabe o que ele gritou? Ele gritou isso aqui, ó. Ele gritou dizendo assim: tens tu olhos de carne? Acaso vê tu como vê o homem? Ou seja, por acaso você é homem, Deus? São os teus dias como os dias do mortal, ou são os teus anos como os anos de um homem? O argumento de Jó era o seguinte, presta atenção: por acaso o Senhor é homem? Por acaso tu sente as dores que nós sentimos? Por acaso o Senhor sente as angústias e as perdas que os mortais sentem? A conclusão de Jó era exatamente a seguinte: é claro que não.
Você não é como nós homens, você não é como nós mortais, não sabes o que é tudo isso aqui que nós enfrentamos, as dores, a angústia, o que é perder um filho, o que é perder a saúde, perder todos os bens, e a falência. Mas a beleza disso aqui é que a resposta de Deus para Jó vem anos depois, e a resposta de Deus para Jó é João capítulo 1, verso 14, que diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Era Deus dizendo para Jó: eu sei sim, Jó, eu tenho olhos de carne. Eu sei sim, meu filho, tentaram me matar quando eu era bebê. Jó, eu fui tentado pelo próprio Satanás. Jó, eu fui injuriado e rejeitado pelos homens. Jó, eu chorei na morte de um amigo. Jó, eu fui traído por um amigo que planejou a minha morte. Você imagina, Jó, eu fui injustiçado. Jó, eu fui trocado por um bandido. Jó, na minha extrema angústia eu suei sangue. Jó, eu fui julgado injustamente. Jó, eu fui espancado. Jó, eu levei açoite. Jó, eu apanhei no rosto. Jó, cuspiram na minha face. Jó, eu gemi com as dores de uma cruel, desumana cruz. Jó, o pior de tudo me aconteceu, porque Jesus, ele foi cozido. Lembra da cena de Jeremias? Jó, Jesus foi cozido pelo próprio Pai, na fervura da maior temperatura, a saber, a ira de Deus pelos nossos pecados, e Deus Pai perdia o Filho naquela cena ali. Jó, eu tenho olhos de carne, eu sei o que é isso, Jó. Eu queria dizer uma coisa para você, que eu estou dizendo isso tudo para você nessa noite, para dizer uma coisa muito simples. Seja qual for a experiência amarga que você enfrente aqui nessa terra, Ele sabe muito bem o que você passa, porque Ele experimentou na sua própria pele. Não tem religião do mundo que você encontre essa verdade. O Deus que encarna e que sabe o que você passa, porque experimentou na pele. Tem um pensamento que invadiu minha mente quando eu pensava nisso aqui, e o pensamento foi esse: em Cristo, antes de explicar nosso sofrimento, Deus participa dele. Em Cristo, antes de explicar o nosso padecer, o nosso sofrer, Ele participou do que eu sofro aqui hoje. Ele sabe o que eu passo. Segunda coisa que Jesus tem a ver com tudo que nós vimos aqui, o colapso de Jeremias, é que lá no Calvário é que nós vemos de maneira mais clara tudo o que nós pensamos nessa noite. Sabe o que é? Todos os 8 atributos. É lá que eu vejo o amor pactual de Deus. Ele se comprometeu a me amar. Ele provou lá na cruz. Porque Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo morrido por nós na cruz, sendo nós ainda pecadores. Ele mostrou a sua compaixão por mim lá na cruz. Ele mostrou a sua fidelidade por nós e por Ele mesmo, pela sua palavra lá na cruz. Ele mostrou ser eterno, e eu sempre o terei, seja na vida ou na morte, porque Ele disse que eu estaria com Ele quando eu partisse. Ele estaria comigo aqui, eu estaria com Ele quando eu partisse de maneira definitiva. Por isso que Ele disse para o ladrão da cruz: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Ele é imutável, Ele é uma porção que não se consome nem tampouco se destrói. Lá na cruz nós vemos isso. Nós na cruz vemos a sua bondade, independente do que passamos, independente do que Ele passou. Nós na cruz vemos a sua justiça, e na cruz nós vemos que Deus estava governando todas as coisas de maneira soberana. Portanto, apenas nele é que pode residir a esperança. Não é à toa que o capítulo 3 começa a falar no particular, no individual. Um homem aparece do nada. E é por isso, irmãos, que mesmo inserido no caos absoluto, Jeremias conclui com consciência clara acerca de 3 verdades. Eu queria chamar a sua atenção para isso e encerrar com isso. Capítulo de número 5, salte para mim, ou salte comigo para lá e a gente encerra. Capítulo 5, verso 19. Presta atenção, nós estamos nas últimas palavras do livro de Lamentações. Estamos nas últimas palavras desse livro. Escuta o que ele vai dizer. Ele passa por tudo o que passou e apresentou, mas ele traz a primeira verdade, diz assim: Tu, Senhor, reinas eternamente. Ele está dizendo assim: independente do que estamos vivendo,
independente da crise, independente da destruição, independente do colapso, independente da violência, independente da fome, independente do Covid, tu continuas reinando, pois tu reinas eternamente. O teu trono subsiste de geração em geração. Reinastes no início da história, reinastes na geração de Jeremias, reinas na geração atual, reinarás para sempre, tu reinas eternamente. Segunda verdade que ele traz: converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Só tu é capaz de nos transformar. Terceira e última verdade: renova os nossos dias como dantes. Só tu é capaz de mudar esse quadro, fazendo que vivamos o que vivíamos antes. Só tu, Senhor, é que pode fazer com que as cadeiras sejam preenchidas, que a gente não tenha mais dificuldade de estar um ao lado do outro. Só tu, Senhor, é capaz de fazer com que a gente abrace, cheire, esteja sem nenhum distanciamento e nenhum receio, porque o Senhor mudou toda a realidade. Por isso que o findar das palavras de Jeremias é: só tu, Senhor. Escute, assim como a medicina, ou na medicina, reside a esperança de saúde, no direito reside a esperança de justiça, na arquitetura a esperança de beleza, nos medicamentos e nas vacinas a esperança da cura. A única esperança sólida da vida, em todos os momentos, se encontra em Deus, em Jesus Cristo. Portanto, ele diz: olha para Deus, foca nele, olha os atributos de Deus, e diz o que diz: renova os nossos dias como dantes, porque só o Senhor é capaz de fazer isso. Vamos baixar nossa cabeça e orar. Oh Deus, nosso cenário é verdade, muito melhor, bem mais animador do que a realidade de Jeremias. Mas o que acabamos de olhar era exatamente o fato de perceber que no mais fundo do poço, que no extremo mais absoluto, é possível termos esperança, quando os nossos olhos e a nossa memória estão focadas no ambiente correto. Ó Deus, eu sei que talvez muitos estão vivenciando momentos difíceis. Nós temos pessoas que já partiram em virtude dessa enfermidade, mas nós temos uma infinidade de pessoas que foram curadas. Mas sim, nós temos pessoas que perderam entes queridos, que talvez estão enfrentando os dias angustiantes, mas que, à luz de uma passagem tão preciosa como essa, nós vemos que no mais absoluto caos, no mais absoluto desespero, na maior de todas as tragédias, como a vivenciada por Jeremias e Jerusalém, é possível sim termos esperança. Portanto, dá-nos a esperança, Senhor. Ajusta as nossas lentes, que elas estejam focadas em Ti, porque muitas vezes nos tornamos míopes. Fica tudo embaçado, nós não enxergamos nada. Leva-nos uma vez mais para o Senhor. E que, olhando firmemente para o Senhor, possamos olhar para o fim dessa história, como foi o fim desse livro, dizendo: renova os nossos dias como dantes, ó Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno e soberano Pai, a comunhão, o poder e as eternas consolações do Espírito Santo de Deus, repousem sobre nós e sobre todo o povo de Deus, nos trazendo à memória a esperança. E que por nosso intermédio, essa mesma esperança possa ser derramada sobre todo o mundo, desde agora e para todo sempre. Amém. Meus irmãos, nós queríamos dar rápidos avisos para que nós
encerremos nossa atividade aqui. A primeira delas é também aproveitar que nós estamos transmitindo online, dizer que na bio do Instagram está um link, tá? Você que está aqui também, que nos acompanha por lá, lá está um link que direciona para todos os demais, né, redes sociais. Você tem um link lá que você vai para o Instagram, você tem lá, vai para o YouTube. Então, dê um pulinho lá na nossa bio do Instagram, você vai encontrar esses links e que você poderá ser alimentado, edificado à luz de todo o conteúdo que temos lá posto. O segundo aviso é que nós colocamos uma caixa ali no final e todas as ofertas, todo o dízimo você poderá colocar na caixinha ali quando você sair, tá bom? Terceiro, existe a nossa programação semanal. Está aqui no ponto? Não está. Está no pessoal aí, né? Então, quarta-feira teremos reunião de oração às 19h30 e estaremos, né, lutando para retorno das nossas EBDs. Ainda estamos para definir se elas serão presenciais, por uma razão simples. Nós estamos ainda nos habituando a essa coisa. Na transição, nós tivemos que fazer higienização das cadeiras, tivemos que fazer higienização do ambiente, higienização de banheiros. Então, tudo isso requer pessoas e tempo, né? Então, a gente vai pensar sobre isso e estará anunciando também em nossas redes sociais. Lembrando da nossa aulinha das crianças, né, que temos novidades do departamento infantil na pessoa, a nossa chefe ali, Rebeca. Ela tem, com sua turma, feito um trabalho sensacional, né? Como as lives que tem acontecido toda segunda, é algo que o pessoal já fica até me perguntando, e aí, quando é que vai ter outra domingo? Eu disse, vai. E ela aí tem muitas igrejas, né, começaram a fazer isso no período de quarentena a partir do trabalho de vocês. Então, parabéns pelo insight que vocês tiveram de cuidar dos nossos pequenos, não presencialmente apenas, mas também à distância. Os pais agradecem, não é não? Doutora Érica Mamá deu um show, né, uma aula lá, é a nossa atriz mirim. Também lembrando que teremos live amanhã, né? Live amanhã. Qual é o tema da live? Está aqui? Os desafios da igreja pós-quarentena. Quais são os desafios que nós enfrentaremos? Eu penso que um deles é o esfriamento na fé. É nós nos acostumarmos a ficar em casa. Nós não temos mais o coração aquecido para cultuarmos ao Senhor. Eu penso que esse é um grande desafio. Eu oro para que aqueles que se ausentaram hoje sejam muito coerentes com o que estão fazendo, porque muitas pessoas, elas estão indo para trabalho, estão indo para banco, vai para a feira, vai para o supermercado, vai para uma série de lugares, aí diz assim, eu não vou não para a igreja, olha, Covid, está brincando, é perigoso, você não pode pegar, está brincando, eu vi, né, fulano estava numa situação difícil. Então, a coerência é importante, né? E a gente precisa disso. Eu oro para que Deus, pelo contrário, não haja esfriamento, mas aquecimento dos nossos corações para estarmos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, sexto aviso, nós teremos reunião dos adolescentes, não é isso? Tem a data aí? Geralmente é na sexta, né? Então, próxima sexta, reunião dos nossos adolescentes. Se você tem um adolescente, fala com Lúcio, né? Lúcio é o nosso líder dos adolescentes, e Thaís, e você poderá, um trabalho fantástico também que ele tem feito, acompanhando os nossos adolescentes, até porque daqui a pouco não, eles já são influenciados, né? Eu não sei se vocês viram, mas eu tenho uma mãe que eu soube hoje, que a professora da sua escola, ele tem 8 anos, 7, 8. A professora da escola pediu para que ela descrevesse 2 tipos de famílias que são diferentes da dela. Você já sabe o que ele está querendo, né? Então, é isso que as nossas crianças estão aprendendo. Leve suas crianças. As reuniões estão online. Incentive, porque tem muita gente que está incentivando para o contrário. Então, se você tem adolescente em casa ou tem familiar, leve para essas reuniões. E por fim, dizer que os cultos continuarão sendo transmitidos e se você desejar vir ao culto público, entre em contato conosco, porque nós estamos fazendo umas inscrições só para que alguém não venha e de repente chega aí
e já esteja tudo lotado. Então, por todas as limitações que nós temos, nós estamos fazendo inscrição. Então, é só contactar um dos nossos membros e, sem dúvida, você estará aqui. Faremos todo o esforço para você se estar conosco. E a última aqui, essa é a última. A penúltima então, né? Eu queria apresentar para você, ó, isso aqui é uma touca, né? Touca não, máscara. É que depois de 2 sermões, irmão, fica dose para você raciocinar direito, né? Então, olha só, isso aqui são máscaras que os nossos queridos Tiago Silva e Bia, da Fios e Fiapos, está, né, confeccionando para a nossa igreja. Então, se você desejar, apenas R$10, e eles disseram que até alguma parte aí será destinado, vai ser ofertado para a igreja. Então, se você desejar, eles têm aí em variadas cores, vermelha, verde, preta, e você vai poder estar aqui domingo assim, ó, bonito como o pastor está. Olha aí. Então, adquira a sua. E por fim, agora sim, por fim, nós temos o cofrinho missionário. Se você sentir à vontade, você poderá pegar. O cofrinho missionário é um dinheiro que a gente vai acumulando ao longo do ano, colocando lá as nossas moedinhas. E quando for no mês de outubro, final do ano, nós recolhemos esse cofre e doamos para a nossa campanha de missões, onde esse dinheiro é ofertado para a plantação de novos campos missionários, plantação de igrejas, sustento de missionários e sustento de obreiros. Então, esse é o trabalho dos cofrinhos. Eles foram ali higienizados, mas se você não se sentir à vontade, não tem problema, pode pegar depois. Mas se desejar, lá no final, você tem os nossos cofrinhos. Irmãos, Deus abençoe. É muito especial ver o que nós vimos hoje. Que você tenha o coração aquecido. E nunca esqueça, independente das circunstâncias que você e eu enfrentamos, Deus nos ama com amor de aliança. Ele é misericordioso, Ele é fiel, Ele é eterno, Ele é imutável, Ele é bom, Ele é justo e Ele está governando todas as coisas. Descanse, porque só Ele pode renovar os nossos dias como dantes. Há esperança, mesmo no caos absoluto. Nós ainda não chegamos no caos absoluto. Temos sim muita esperança. Vá para casa cheio de esperança no coração. Um dia Deus vai restaurar exatamente os cultos como nós vivíamos outrora. Que Deus te abençoe, que Deus te conduza, que Deus lhe auxilie. Eu vou pedir só por organização e qualquer, né, que esse lado aqui tenha uma quantidade menor de pessoas, possa sair a turma do Glaucio aqui, em seguida a nossa turma aqui do meu e por fim essa minha turma aqui da esquerda, tá bom? Ótima semana para vocês, que Deus os conduza em todos os aspectos.